Karina, eu tenho um testemunho de vida, né? Antes de eu começar a cantar, eu morri. Como assim? É, Como morreu? morri. Morri com atestado de óbito. Sério? Então, assim, Como foi eu sou isso? o resultado de um... Ai, Deus, Eu eu não sou tinha o resultado isso. de uma profecia que minha mãe recebeu quando eu tinha 11 meses de idade. E ela estava com um atestado de óbito na mão e meu pai foi chamado para fazer meu enterro. Mas como? Mas por quê? Eu tive uma enfermidade durante 12 dias minha mãe lutou comigo no hospital e os médicos não descobriam na época, né, o que eu tinha. E aí no 12º dia ela estava pela terceira vez no hospital. E isso eu ouço desde que eu nasci, né? Desde que eu criança, que eu ouço. Mas minha mãe não era de contar testemunho na igreja, não. Eu ouvi, depois, eu comecei a ouvir o testemunho, depois que eu comecei a cantar, não depois que eu gravei. Quando eu comecei a cantar, é que eu ouvi o testemunho da minha mãe. Então, assim, lá para os meus 5, 6 anos é que eu ouvi a primeira vez. Mas, assim, aí meu pai tinha sido chamado para vir fazer meu enterro, a menina que acompanhava minha mãe. Minha mãe estava grávida da minha 4ª irmã. Você estava no hospital e já estava lá, Com tinha atestado dado... de óbito. E no atestado de óbito foi escrito assim, por negligência dos pais, não atenderam a tempo, a criança veio a óbito. E aí a menina ligou pro meu pai, pegou um orelhão, ligou pro meu pai para vir fazer meu enterro, porque Cassiane morreu 15 para as 2 da tarde. E aquela confusão. E no hospital, aquela confusão. E você na cama do hospital ali, tipo, mãe, ali deixaram você ali. Eu enrolada numa manta, a médica, a minha mãe falou que naquela época era hospital público, recebiam números para ser atendido. Número tal, número tal. E tinha muita gente. Aí ela disse que tentou ser atendida várias vezes, desde a hora que ela chegou, e a médica se negava porque ela falava que no plantão dela não furariam fila. E aí eu gemendo, até que eu parei de gemer. Quando a médica resolveu atender, porque chegou no número da minha mãe, a médica abriu a manta, e ela já tinha tentado ser atendida umas 3, 4 vezes. Aí abriu a manta, quando me viu, colocou o estetoscópio, isso é o testemunho, né? Colocou o estetoscópio, enfiou o dedo na minha barriga e ficou aquele buraco, porque eu estava muito inchada. Puxou os meus olhos e falou assim, você quer que eu examine o cadáver? Essa criança está morta. Aí foi aquela confusão naquela sala, com um monte de mães. E minha mãe, não, ela não morreu, ela não morreu. O quê? Morreu? Aí começou aquela coisa. Só que minha mãe estava grávida. Aquela médica escreveu um atestado e disse pra minha mãe que ela tinha que descer com aquele corpo, porque ela não podia ela mandar, porque senão ela é responsável. Então ela tinha que descer com o corpo, 2 andares num hospital público de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para entregar numa sala número tal e com o papel que ela tinha anotado. Quando ela desceu, a minha mãe começou a sentir mal. Aí, põe a Cassiane num banquinho do lado dela e a menina, porque a minha mãe andava com uma menina, o nome dela é Regina, ela tá viva até hoje. Aí ia eu fazer uma entrevista com a Regina, pra saber como é que foi. Nossa. E aí ela é uma senhora, né, hoje. Na época ela parece que tinha 15 anos. E aí ela falou, Cassiane, eu coloquei você do lado da sua mãe começou a passar mal, desmaiando. E eu comecei a gritar no corredor, 2 andares abaixo, socorro, ela tá grávida, tá passando mal. Então, o povo do corredor ali, enfermeiros e tal, nem sabia o que tinha acontecido lá em cima. Então, tinha um rolo com uma manta do lado dela e o pessoal atendendo sua mãe. Sua mãe melhorava e desmaiava de novo. Aí falava, liga pro Del, que era, né? Seu Del, que é o meu pai. Liga pro Del, avisa o Del. Aí, que horas tem? Aí, 15 para as 2. Fala que a Cassiane morreu 15 para as 2 e chorando. E desmaiava. E vinham aí, verificavam a pressão dela. O que é aquele rolinho que tava do lado dela? Ninguém sabia, né? Aí a menina falou, Cassiane, foi uma luta ali. Até que sua mãe falou, quando ela se sentiu melhor, ela falou assim, cadê minha filha? Aí ela falou assim, tá aqui do seu lado. Aí sua mãe pegou você, ela fraquejou, porque ela grávida, você tava muito grande, de inchaço. E aí ela falou assim, eu quero ir embora daqui. E eu e ela fugimos daquele hospital com você no braço. Aí eu falei, gente, vocês são muito loucas. Ela falou, nós 2 fugimos. Na porta do hospital tinha ponto de ônibus. No primeiro ônibus que tava, entrou eu e ela. Pensa a confusão dentro do ônibus, porque eu gritando, falando que a menina tava morta, o povo não tava entendendo nada, sua mãe não tava sentindo nada bem, eu morrendo de medo dela cair e você. Vocês pegando o ônibus? Pegamos um ônibus. Aí ela falou, quando o ônibus começou a andar, o motorista ainda perguntou, quer ir pra delegacia?
A menina falou assim, falou que a Regina falou, Cassiane, eu virei pra sua mãe e falei assim, irmã Castalha, vamos parar na casa da irmã Janete? A minha mãe, fazer o quê? Ela morreu. Aí ela disse assim, pra ela orar por você e pelo irmão Del, para o Senhor consolar o coração de vocês, depois a gente vê isso. Então, a 2, 3 quadras do hospital... E elas nem tentaram ali ouvir o coração, nada? Não, mas eu tava... Pô, a médica já tinha... Houve. Aí a menina puxou a sineta do ônibus, o ônibus parou na porta da irmã, que morava também na mesma estrada, né, do hospital. Aí minha mãe desceu, era 12 de janeiro. Ela falou assim, um sol terrível, Cássia, muito calor. A irmã Janete estava, eu lembro como se fosse hoje, varrendo o quintal, minha mãe me contando. Ela estava varrendo o quintal. Quando nós chegamos, a menina, a Regina, grita, irmã Janete! Era 12 de janeiro também? 12 de janeiro. De quando você recebeu o negócio do seu pai, também foi na mesma data. 12 de janeiro. Ela, irmã Janete! Quando a irmã Janete olhou, Cássia, era muito calor. Ela viu eu com um bebê, ela me conhecia da igreja, um bebê enrolado até a cabeça. Ela olhou pra mim e falou, oi meninas, ô Castalha, virou pra mim, minha mãe me contando, virou pra mim e falou, minha filha, você não tá sabendo cuidar desse bebê, esse bebê vai morrer sem fôlego, um calor desse todo tapado. Aí, Cássia, nós viramos, eu e a Regina começamos a chorar e falamos, olha, a Cassiane morreu, era 15 para as 2 da tarde, e nós estamos lutando lá no hospital e a irmã Castalha resolveu fugir. Aí ela, minha filha, entra, colocou a sua mãe e eu pra dentro, com você no colo. Aí ela pegou, tomou você do braço da sua mãe, pegou um banquinho do quintal dela, apoiou você naquele banquinho. Começou a orar. E não, ela falou assim, Cassiane. Aí minha mãe falou assim, Cassiane, eu não fui ali pra ver milagre acontecer, não. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu só queria sair daquele lugar. Porque eu falei, pronto, matou a minha filha, vai matar outra. Outro bebê que está no meu ventre. Eu falei, eu quero sair daqui. Então eu saí, Cássia. Foi só isso. Eu entrei no ônibus e a menina veio atrás de mim. Aí a Regina foi. Eu entrei atrás da sua mãe. Porque eu ficava carregando a bolsa do bebê, ela grávida. E aí eu peguei, mas e aí? Ela falou assim, aí a irmã Janete colocou você naquele banquinho, virou pra mim, aí minha mãe falando, virou pra mim com a autoridade de Deus, falou assim, ei, Castalha, você esqueceu do Deus que nós servimos? Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Se ele quiser, ele faz aqui e agora. Aí minha mãe falou, Cássia, eu não fui pra ver nada. Eu fui levada. Eu falei, ela é. Aquela mulher, Cassiane, falou 1 minuto. Você no banquinho, eu e a menina chorando ao redor. Ela olhou, foi lá dentro, pegou o óleo ungido e uma colher. Ela falou assim, Castalha, eu vou fazer isso porque eu sirvo a um Deus que é dono da vida. Ele dá, ele tira, ele dá. Se ele quiser, ele fará. Aí minha mãe falou assim, mas irmã Janete, olha a hora. Já passava das 5 horas da tarde. Ela falou assim, eu vou orar. Ela falou, Deus, eu estou orando por esta vida, este corpo. O Senhor é Deus, o Senhor é dono da vida, o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor dá. Então, Deus, eu oro pela tua filha Castalha, pelo teu filho, irmão Del, e pela Cassiane, que está aqui. Aí Deus tomou ela em profecia. Tem um monte de gente que não crê, mas eu sou prova viva disso. Deus tomou aquela mulher, uma senhora, ela era líder do círculo de oração da nossa igreja, e falou assim para minha mãe, minha filha, eis que estou devolvendo a vida a este botão, cuida bem dele porque ele não é mais teu, é meu. Em breve este botão se transformará numa rosa, e esta rosa perfumará muitos jardins, e onde ela não for, eu enviarei a voz dela. E minha mãe falou que quando ela terminou, todo o meu corpo começou a tremer, se estremeceu, e eu estava muito inchada. Durante 12 dias foram tomando toda a medicação e meu organismo parou, eu não evacuava mais. E aí ela falou que parecia que alguém tivesse aberto dado como se fosse uma bola e furou a bola, e eu explodi.
E Deus falou assim, estou devolvendo tudo novo a ela. Cuida, porque não é mais tua, é minha. Meu Deus. Com 2 anos eu comecei a cantar. Com 3 anos eu já tinha agenda. Meus pais nunca tiveram condições, mas quando meu Deus fala, Ele cumpre. Uma pessoa que não era nem da música, nem de gravadora, naquela época, resolveu me viu cantando. Resolveu investir. Não era dono de gravadora. Gravou meu primeiro disco. Quando esse moço, o nome dele é Natanael, ele era diretor, sabe do Pão de Açúcar, aquele ponto turístico? Uhum. Ele era diretor de equipe ali. E aí, quando ele gravou meu disco, ele me levou para apresentar. E aí, levou alguns LPs na época para mostrar e doar também para os amigos e tal. E eu sempre muito serelepe, correndo para lá, para cá. Aí, um casal de alemães gostaram de mim, pediram para tirar foto, pediram para filmar. E aí, eu lembro como se fosse hoje. Você crê que eu lembro o nome do homem? Sério? O Wilbert Fischer. Nossa. Aquele homem virou e começou a falar com, né, o dono, o que me gravou pela primeira vez. E aí ele chamou os tradutores, aí eles começaram a conversar. E aí aquele homem falou assim, ai, muito linda ela, a gente pode tirar foto. E tirei foto com um homem que eu nem sabia. E aí o cara que me gravou falou assim, ela é cantora. Cantora? Cadê? Aí mostrou o meu LP. E aquele homem falou assim, eu quero. E aquele homem comprou 4 LPs meu. Quando a gente estava indo embora, dentro do ônibus, indo embora para casa, eu lembrei a minha mãe. Eu falei, mãe... Ela falou, o que foi, minha filha? Eu falei, mãe, eu não fui para a Alemanha, mas a minha avó está indo. Olha. Aí minha mãe, Eu falei, não é o meu testemunho? Eu não fui para a Alemanha, mas a minha avó está indo para lá. O homem não comprou, mãe? Comprou meu disco. Aí minha mãe começou a chorar e aí ela Entendeu. Que ali estava se cumprindo o que Deus tinha prometido. Sim. Então, assim, eu comecei com 8 anos gravando, cantando, e Deus já cumprindo o que Ele tinha prometido para mim. Aí o pessoal pergunta, por que você dura tanto tempo? Eu falei, porque o que Deus dá é eterno. Não é, sabe? Não tem vírgula. Tem vírgula se você permitir. Sim. Entende? Tem um ponto final se você decidir não fazer. Se você não ouvir, porque Ele tem um plano para todos, né? Ele tem uma promessa para todos. E às vezes as pessoas se sentem desamparadas, que elas falam, eu não sei, para mim acho que Deus não quer nada. Ele não fala comigo, Ele não se comunica comigo, Ele não está me dando nada, não tendo nada, não tem um propósito. Daí elas acham que esse Deus não existe, porque elas não sabem, né, o que Ele tem para elas não se voltaram para Ele. Sim. Eu acho que Deus está falando o tempo inteiro. Quer ouvir a palavra de Deus? Querida, abra a Bíblia. A boca de Deus está falando conosco todo dia. É ali que Ele começa. Todo dia. É porque as pessoas não têm o hábito de fazer um devocional. Porque Deus pode estar gritando para você e você tá assim, ó. Ele não fala comigo. Fala. Fala. Ele sempre está disposto a falar e a direcionar a gente ao nosso propósito. Quando a gente pega uma caneta e faz assim no cabelo e prende o cabelo, ela não está realizando o propósito dela. Exato. Então, de repente, você está sendo uma caneta no cabelo, não está escrevendo nada. Então, e Deus está esperando você começar a escrever a sua história, porque Ele tem um propósito para realizar através de nós. E às vezes a gente fica se espelhando na história dos outros, né? Sim. Fica desejando a história dos outros. Sim. Fica querendo aquilo que o outro está conquistando. Olha, esses dias o Jairo teve uma pregação que ele falou assim, olha, não pense você que Deus vai perguntar no final dos tempos, Ele não vai perguntar assim, ó, por que você não foi a Cassiane? Você não foi a Karina? Ele vai perguntar, por que você não foi você? Porque se Ele que te fez. Você não precisa... Você pode ter exemplo de vida. Porque ser de meus exemplos, né? Sim. Eu já cansei de ouvir. Nossa, você é uma inspiração para mim. Eu falo, glória a Deus. Que maravilha. eu seja uma ótima inspiração de Deus. Mas você tem que ser você. Porque Ele te conhece e te fez, sabe, com cada detalhe para ser você mesmo.
E o propósito é engraçado que a gente percebe que o propósito tem a ver com esses dons, com essas habilidades que ele dá para cada um de nós, né? Para aquele que é mais comunicativo, com certeza ele vai ser usado numa área que tem a ver com aquilo. É isso aí. E outra, propósito é para ser realizado, não deixa morrer não. Né? Porque tem um monte de gente aí, porque ganha dinheiro, tá indo bem. Mas não tá feliz. Por quê? Porque tô bem financeiramente, mas se sente vazio porque não tá realizando o propósito. Então o propósito te preenche. Você se sente totalmente completo, entendeu? Então assim, dá uma olhada, vê qual é a direção que você tá tomando. E a questão aqui não é dinheiro, porque quando você começa a realizar o seu propósito, o restante é acrescentado, não preocupa não. Mas quando você não realiza, você pode até ganhar dinheiro, mas se sente vazio, você entende? É aí que você tem que entender. Ei, pede direção a Deus, leia a palavra que ele vai te dar, essa direção. Não tenha medo, né? Não tenha medo de perder aquilo que você já tem, que você já conhece. Às vezes até uma estabilidade, uma segurança, seja ela financeira, em algo que você sabe que aquilo não é o propósito. E às vezes a gente tem medo e tenta fazer uma transição. Como é que vai ser, né? Como é que vai ser lá na frente? É tudo novo, é tudo diferente. Mas ele realmente provê. Assim, eu falo, na minha transição também, eu fui muito questionada de coisas que eu deixei para trás, de ofertas de trabalho, de propaganda de bebida, propaganda sensual, de não sei, de clientes que estava tudo certo e que de repente, mas agora ela está indo para esse lado cristão, então não vou mais fazer, rompe o contrato. Então se a gente se deixa não avançar por medo, a gente fica aprisionado naquilo. E aí não realiza. E não realiza o que Deus tem. O que Deus tem exatamente, a gente não é usado para o que a gente veio fazer. Só que a hora que você pega aquilo com as rédeas ali, fala, eu vou porque ele é comigo, ele está comigo. Ele vai trazendo tudo aquilo, ele vai tirando o medo e vai te abrindo outras portas. Exatamente. Mas aquele momento de transição dá uma insegurança, principalmente se você não está firmado na palavra, se você não está ali naquele devocional, você não está firme, aquelas vozes exteriores, elas passam a ser maiores, mais fortes. E daí você passa a não ouvir a voz de Deus, você fica confuso porque você tá deixando se dominar pelo medo. Porque o medo é o maior destruidor da fé. Então, medo não é de Deus, não. O opressor tá lá, ó. Anda aqui, ó. Você que vai decidir, você vai ter fé ou vai ter o medo? Porque quem é que vai vencer? Quem você alimenta mais. Então alimenta a fé, que você vai ver os milagres. Porque tem coisas que você fala assim, meu Deus, gente, não tem como isso acontecer. Mas aconteceu? A fé, você alimentou a fé. E às vezes a gente fica alimentando, né, a autoconfiança, auto isso, auto aquilo. E a gente tem que, por mais que a gente não tenha autonomia nenhuma, bota autonomia em quem tem. Porque, é porque as pessoas ficam muito presas ao auto com U. Isso. E esquece do alto com L. É autoestima, autoconfiança. Porque se você confiar no alto com L, vai vir tudo do céu. Vai. Porque não é espiritualizar. Porque as pessoas acham, agora tudo é fé, tudo é espiritual. Não, querido. É que você tem que entender que isso é real. O espiritual é mais real do que você pode imaginar, tá?